Olá pessoal, quais são as medidas que o governo deveria providenciar, e você também, para imunização rápida e conter o coronavírus, uma vez que o pico, que vai se dar em abril, né, é muito ameaçador. Só que sobre o pico, eu devo dizer o seguinte: a Itália tem proporcionalmente mais médicos, mais estrutura e mais dinheiro para atender uma população menor do que a do Brasil. Então, eu penso que o Brasil já ultrapassou o pico, que não dá conta de atender nem as doenças locais, fica até fingindo que está atendendo alguém no sistema de saúde aqui. Então, qual que seria a solução para o Brasil, que não é a Itália, uma vez que a gente já não aguenta atender nem as doenças locais, quanto mais esse pico de vírus que vai aparecer aí e é devastador. Então eu apresentei aqui seis estratégias que o Brasil, caso tome, se isso chegar às autoridades, pode ter uma chance de um desfecho menos catastrófico, porque a catástrofe vai vir. Vai ser menos catastrófico se seguirem esses 6 pontos. Quais são eles? Primeiro, ensinar a população o fortalecimento do sistema imunológico. Eu apresento aqui vários itens, entre eles a revista Nature apresentou a vitamina B3 como uma grande estratégia no tratamento e na prevenção. Niacina, tem nas sementes, no amendoim, castanhas, e fígado, peixes. Então, a vitamina B3 não pode faltar durante nem antes do tratamento. Ela está muito ligada à manifestação do vírus. Muito bem. Outra coisa que deve haver seria um treinamento da população para o autoatendimento. Então, em casos graves e gravíssimos, o governo deveria providenciar kit para pessoa grave, kit para pessoa gravíssima e kit para as pessoas infectadas, que têm um certo controle a mais, são mais saudáveis, etc. Então, esses kits eles devem ser encaminhados ao domicílio da pessoa, porque esse negócio das pessoas ficar dependendo de hospital e de pós-saúde e de médico para tratar é uma furada. Por quê? Primeiro que o Brasil não tem médicos suficientes para atender uma população na normalidade atual. Salvo algumas cidades, a maioria das cidades, pequenas cidades, o índice de médico para 1.000 pessoas é baixíssimo. Eu estava olhando os dados aqui, é insuficiente. Tem lugar que o índice de médico no Brasil é inferior aos países mais pobres do mundo. Ou seja, esses locais, se forem depender de médico, de posto de saúde, estão lascados. Então, o governo deve providenciar esses kits imediatamente, treinamento online de várias pessoas da comunidade em geral para o atendimento, o autoatendimento e o atendimento domiciliar, para a pessoa resolver isso lá na casa dela, sem precisar ir no posto de saúde, expondo muitas vezes o profissional de saúde. A gente tem casos aí de médicos saudáveis, novos, morrendo por causa do coronavírus, e são grandes heróis os profissionais de saúde, mas nesse momento a gente tem que poupar eles só para casos muito, muito extremos e tentar resolver ao máximo nós mesmos essa pandemia. Então, se houver orientação fundamentada em artigos científicos, modo de agir, para a população geral, todo mundo vai saber se resolver. Eu falo isso com propriedade, que minha filha foi diagnosticada com Covid-19, e eu dei várias orientações para ela está bem melhor. Mas a doença reincide. Então a gente tem que redobrar as atenções, principalmente nos que já foram infectados também.
E se a doença reincide, é porque uma pessoa que foi infectada, ela fica parcialmente imune, mas ela ainda continua sendo uma pessoa que vai espalhar o vírus pela frente, tá certo? Então tem que haver uma sabedoria nesse sentido. Bom, outro ponto que eu anotei ali seria a transfusão de plasma, de sangue, né, que é uma metodologia antiga. Os infectados contêm no plasma do sangue dele a informação imunológica que pode acelerar a imunização de uma outra pessoa. Então, isso deve ser praticado imediatamente, né? E aí, não sei como é que seriam os detalhes, mas o detalhe técnico seria retirar o sangue dos infectados, centrifugar, tirar o plasma e daquele sangue e fazer tipo um soro, né, que ajude os infectados a acelerar o reconhecimento da solução imunológica para o Covid-19. Que mais? Então tem que haver também uma distribuição do governo de remédios, o hidrocloroquina, por exemplo, hidroxicloroquina, ele é um plágio sintético, como a maioria de remédios são, de uma solução natural. Para quem não sabe, essas grandes farmacêuticas mandam bioquímicos ficar perguntando aos índios, os chazinhos da vovó, as soluções que já tem na natureza, e depois eles vão para o laboratório, isolam o princípio ativo e dão uma melhorada ou uma plagiada, uma copiada na solução que a natureza já traz, mas produto natural não vai gerar patente nem investimento para bancar as caras fases clínicas. É muito caro uma fase clínica, não sai menos de 300 milhões de dólares, testes em humanos. Por isso que muitos produtos bons, produtos naturais, fórmulas já conhecidas que já venceram a patente, eles nunca vão receber financiamento para fazer teste em humanos, né? Então fica essa dica aqui, que muita gente fala que só tem confirmação científica o que passou por fase clínica 3 com mais de 1000 testes e tal. Mentira, mentira. Tem muita coisa boa que nem entrou na fase clínica ainda, e por não ser um projeto viável economicamente, tá certo? Então fica essa dica aqui para aqueles que acham que só é científico aquilo que passou por fase clínica. Mentira, o Conselho Federal de Medicina, inclusive, cai muito nessa bobagem, tá? E aí eles têm que corrigir nesse aspecto aí. Andaram publicando aí 93 refutações à autohemoterapia, por exemplo, e a autohemozonoterapia, que é uma técnica fabulosa, já praticada na Europa, a ozonoterapia, inclusive, foi aprovada agora no Brasil, né? Com tanta resistência, atraso, imbecilidade e retardamento mental do mundo acadêmico brasileiro. Então, aí eles publicaram lá, eu vi o relatório do Conselho Federal de Medicina do Brasil, falando que a autohemoterapia não era boa, porque não tinha passado por fase clínica 3. É lógico que não vai passar, gente, porque é um produto, o seu próprio sangue, não vai gerar patente, não é viável economicamente, vai ficar na prateleira. Eu conheço cientistas que falaram já para mim, eu tenho soluções para câncer, para isso, para aquilo, mas não são projetos viáveis, ninguém vai pagar nada para virar remédio reconhecido, convalidado em fases de teste em humanos, que é muito caro, né? Eu já expliquei isso num vídeo, teve 960 mil visualizações na época que o Laí Ribeiro tentou ajudar o Marcelo Rezende, ele morreu. Eu boto o link aqui abaixo para vocês terem mais noção sobre isso aí. E por último, eu vou apresentar aqui uma ideia polêmica, mas eu tenho fundamentação científica para ela. Eu fiz imunologia com 4 dos melhores imunologistas de universidades federais,
E eu questionei muitos aspectos para poder construir essa opção que eu vou passar para vocês, tá? E eu já passei para minha filha, ela já está praticando, que teve Covid-19. Trata-se da criação de codornas, né? Porque tem a ver com transfer factor, colostro. O que é colostro? Colostro, para quem não sabe, é o primeiro leite que a gente toma quando a gente nasce, né? O primeiro leite materno. Então, o colostro, ele contém diversas substâncias que são fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico. Inclusive, fosfetanolamina, aquela pílula do câncer, tem no colostro, né? E de que forma o colostro é importante para nós? Aí tem a ver com imunoglobulinas, IgG, IgM, IgE, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou apenas mostrar uma coisa assim, um fato que explica isso muito bem. Questão do bezerro, tá? Numa comparação entre o bezerro e o bebê humano, o bebê humano, se ele não tomar o colostro da mãe no primeiro e no segundo dia, isso ocorre muito quando a mulher faz parto cesariano. O parto cesariano tem várias complicações relacionadas a ele, inclusive os artigos científicos mandam que os médicos de crianças que passaram por parto cesariano, eles pegam o líquido vaginal, passam na boca e no nariz da criança para criar probióticos iguais ao da mãe, não iguais ao do hospital. E esses probióticos são incentivadores do sistema imunológico. Sim, bactérias. Por isso que o nosso apêndice, que o darwinismo falava que não tinha função e tal, ele tem muitas funções de comunicação, é uma interface entre o intestino, as bactérias, o sistema imunológico e o cérebro. Tá? Então tem muitas doenças que ocorrem para quem retirou o apêndice. Vou deixar o link abaixo no artigo científico que eu mesmo elaborei, baseado em 25 outros artigos científicos que mostram a função do apêndice. Tá? Então, assim, o colostro, ele tem muitas funções, tanto é que, na comparação do bezerro com o bebê humano ainda sobrevive e fica meio alérgico se a criança não tomar o colostro. Fica meio alérgico. O índice de alergia nos nascidos de cesariana é muito maior. Por isso que deve-se evitar o parto cesariano ao máximo. Agora, lógico, quando está comprometendo a vida da mãe, tem que fazer o parto cesárea e tomar as medidas necessárias depois, tipo tomar colostro, separar o colostro da mãe, ou tomar colostro de vaca, ou tomar o colostro que contém na gema do ovo cru, né? Da galinha, da codorna e de alguns animais. Porque ali está a informação imunológica. Já o bezerro, ele não recebe nada de informação imunológica transplacenta, igual ocorre no bebê humano, e o colostro da vaca, se o bezerro não tomar, ele morre. Tanto é importante isso. Então, a gente percebe que o colostro da mãe, da vaca que pariu o bezerro, ou da galinha que botou o ovo, da codorna que botou o ovo, ele contém transfer factor, ou seja, fator de transferência de comunicação ao sistema imunológico de como ele deve reagir para os patógenos do ambiente. Muito bem, sendo isso, e isso é muito verdade, até porque, por exemplo, se você nasceu no Nordeste, vem para o Sul, você fica muito alérgico lá no Sul, porque você não tem uma comunicação imunológica das variações virais que existe no Sul. Então, fica um nordestino meio adoecido no Sul, e vice-versa. Quando você viaja 100 quilômetros, você costuma gripar, porque você não tem as variações virais, que o vírus varia muito, em distâncias pequenas o vírus varia na mesma espécie, ela tem variações dos seus epítopos. Então, o
que acontece? Você fica gripado até que seu sistema imunológico aprenda a lidar com aquele vírus daquela localidade. O que fazer quando você muda de uma localidade para outra? Toma o colosso daquela localidade. Ou se você namorou, teve relacionamento com alguém de outro país, de outro lugar, busca tomar o colosso da localidade onde aquela pessoa mais viveu, porque ela vai ter defesa dos patógenos de lá, das variações de lá, você não vai ter daqui. Então isso pode ser evidenciado de inúmeras maneiras. Quem tiver dúvida mais sobre isso, eu posso passar artigos científicos mostrando esse tipo de coisa. Bom, baseado nisso, em relação à variação virótica do coronavírus, o que podemos fazer então? Estou sugerindo um projeto que seria o infectado tossir em cima de uma criação, por exemplo, de codornas, porque codorna, depois de 60 dias bem alimentada, ela chegou a produzir 2 ovos por dia. Ou seja, ele tossindo em cima de umas codorninhas, que compra aí no mercado por R$6 cada codorninha, codornas mais velhas de 45 a 60 dias, elas já estão produzindo ovos. Então aí você compra, aprende a mexer com codorninha, e o infectado tosse em cima dessas codorninhas, e aquele ovo daquela codorninha vai conter defesas imunológicas para o ambiente dela, que é a tosse do infectado por Covid-19, pelo vírus, coronavírus, a mutação, essa mutação terrível aí. Então, aí o que acontece? Um infectado, se ele tiver uma criação de codorna produzindo 2 ovos por dia, ele pode imunizar milhares de pessoas, tá? E se muita gente fizesse isso, milhões e até o planeta todo ia ficar imunizado mais rápido em relação a esse vírus. É um projeto que eu mesmo elaborei, mas ele é baseado em assuntos científicos. Eu fiz imunologia na Universidade Federal e aprendi, e também fiz imunologia com o Dr. Sang Lee, mais de 15 anos atrás, da Coreia do Sul. Então, essas informações que eu estou passando parecem um pouco engraçadas para muitos, mas elas têm fundamentação científica, tá? Então, são essas as medidas que a gente observa. Tem mais detalhes aí nos links abaixo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos a ter sabedoria, e se possível, se você tiver contato com alguém do governo, eu estou tentando encaminhar essas ideias para o Ministério da Saúde. Tá bom? Um grande abraço. Amém.